Que a misericórdia de Jesus nos envolva hoje e sempre. Também agradecendo também aos irmãos da internet, né, que através do YouTube estão participando dessa reunião. E, como a Jane falou, eu trabalho, estou matriculado em 2 casas. Espírito necessitado é assim. Porque se fosse uma só, o irmão João não ia aguentar. Então, ele divide com o Chico a tarefa de me orientar e de fazer com que eu, pelo menos nessa existência, eu consiga encontrar o caminho da prática do bem. É um caminho muito bem delineado e certamente bem iluminado. Agora, vai da escolha de cada um de nós, porque Jesus nos apresenta esse caminho do bem como sendo o caminho que leva à porta estreita. E certa vez um benfeitor espiritual orientando a gente em relação ao caminho da porta estreita e o caminho da porta larga, ele falou para a gente que o caminho da porta larga ou da porta das facilidades da vida física, das conquistas materiais, é um caminho que é bastante florido, com árvores bem frondosas, de frutos extremamente deliciosos. Mas quando nós chegamos no final dessa jornada, desse caminho, que a porta larga lá está e não exige de nós nenhum sacrifício para atravessá-la, ao atravessá-la, nós percebemos que todas as facilidades que aquele caminho nos ofereceu não vai ter utilidade quando transpormos a porta larga, que é a porta dos nossos desejos no retorno ao plano espiritual. Já o caminho da porta estreita é um caminho pedregoso, cheio de espinhos, cheio de obstáculos. Por quê? Quando você anda num caminho dessa condição, de muitos perigos, você tem que estar atento aonde você está pisando. Precisa olhar com mais zelo, com mais cuidado. E quando fazemos isso, nós olhamos um irmão que está à beira do caminho, numa situação mais difícil do que a nossa, e aí nos propomos a estender a mão para ele, para que ele reúna condições de também ir caminhando conosco. Quando nós chegamos mais adiante nesse caminho, nós percebemos que há aqueles que choram, e choram no silêncio da sua dor, sem ter que ninguém que se preocupe com eles. Mas como estamos caminhando atento aonde estamos pisando, também reconhecemos aqueles que sofrem, que choram, que entram em desespero. Então também acolhemos esses irmãos para que eles possam, a partir da nossa perseverança no bem, encontrar o mesmo caminho. E, evidentemente, quando chegamos na porta estreita, nós já estamos destituído de muito egoísmo, destituído de muito orgulho e de muita vaidade. E transpor a porta estreita não causa sofrimento, é conquista adquirida através do caminho da nossa jornada. E ao final da orientação, o benfeitor nos questionou: o que você quer? Um caminho de facilidades agora que te levará invariavelmente à dor, ao choro e à desilusão, ou já escolher o caminho não tanto saudável assim, mas que quando chegar no final da jornada e que nós encontrarmos, além da porta estreita, aqueles a quem muito amamos, aqueles a quem bate aquela saudade que chega a doer o coração da gente. E quando ele fez essa metáfora, criou essa metáfora, essa alegoria, eu comecei a analisar qual o caminho que eu quero trilhar. Aqueles que me distanciam, aquele caminho que vai invariavelmente me distanciar daqueles a quem amo, ou o caminho que, mesmo que não seja lá muito salutar, de muitas facilidades, mas que me fará encontrar os seres que nessa existência calam fundo ao meu coração. Estava estudando para o tema de hoje e me veio assim na minha mente: poxa, falar de finados numa casa espírita parece incoerência, não é? Quem aqui acredita na vida após a morte? Levanta a mão, por favor. Acabou a palestra, já não pode ir embora.
Não, melhor, pode descer para o tratamento, né? Hoje que vai começar mais cedo. Agora, o acreditar não é o suficiente, não. Tá? Saber, ter certeza absoluta que a vida é contínua, ela não sofre uma interrupção nem por alguns segundos, ela é permanente, é uma vida e vida em abundância, como Jesus nos propôs no seu Evangelho de Luz. Nós mudamos um pouco o nosso comportamento, que quando eu apenas acredito na vida futura ou na vida além da morte, eu estou falando daqueles parentes de vocês que morreram e que vocês acreditam que eles continuarão vivos. Mas quando é um familiar meu, quando é minha mãe que morre, quando é meu filho que morre, será que essa certeza ainda é tão forte, tão real dentro de mim, a ponto de, apesar das lágrimas que eu vou verter quando acontecer, isso não vai paralisar a minha jornada? Será que eu já estou nessa condição de enfrentar o distanciamento físico daquele amor que eu nutro nessa existência, levar o corpo para ser sepultado, cremado, seja o destino que for? Será que eu já reúno condições saudáveis de confiança na vida futura? É uma pergunta íntima que não cabe uma resposta generalizada, porque se fosse uma resposta comum a todos, então a gente realmente estaria aqui, de uma certa forma, sem utilidade, porque todos nós temos confiança plena na vida espiritual. Sabemos, eu sei que a dona Dalva e seu Eusébio, que foram meus pais biológicos, ao desencarnarem, continuaram a sua jornada. Então, perde um pouquinho do propósito da reunião. Só que, no nosso pouco entendimento, nós avaliamos apenas o dia de hoje no olhar de nós, que estamos aqui no plano físico, e esquecemos de analisar pelo olhar daqueles que estão fora do campo vibratório da matéria ou fora da reencarnação, já estão desencarnados. E creiam, o salão, ele quintuplica o tamanho que nós temos aqui desses irmãos. Sabe por quê? Não é para que eles gritem para os nossos ouvidos materiais e muitas das vezes insensíveis que eles estão, ou melhor, que eles continuam vivos. A proposta da doutrina dos espíritos em nos trazer reflexões acerca do dia de finado, ela não está estabelecida naquela insensibilidade quando você toma conhecimento que um familiar de um parente, de um amigo, retornou ao plano espiritual e você exige dele uma conduta consciente à luz daquilo que a doutrina dos espíritos nos propõe. É Ana mesmo? Ana, faz assim para saber que você está na matéria, não é desencarnado. Não, porque a gente pode ter uma mediunidade assim potencializada repentinamente, né? E aparece de tudo aqui. Parabéns, vovó. Arthur nasceu, gente. É o neto dela. A nossa visão, ela é estagnante. Por quê? Porque eu só me preocupo com aquilo que me impressiona diretamente. Se a Marília faz uma grosseria com a Irene, é lógico que eu ia bater na Irene, não, na Marília, isso é sem dúvida. Mas se ela faz, a gente fala assim, Cruzes, como é que ela é ignorante, fez isso com a Irene, mas não fez comigo, então não tem a mesma importância para mim. Agora, quando a agressão, a ignorância dela é em direção a mim, aí eu quero reagir de forma diferente. Também é assim em relação aos irmãos que desencarnam, que retornam ao plano espiritual, e alguns deles são riscados da lista dos familiares. Por qualquer motivo, por vários motivos que sejam, há certos conceitos filosóficos religiosos que não cultua nenhuma lembrança daqueles que desencarnaram. É a forma deles encarar e não estamos aqui para criticar ninguém. Agora, nós, estudantes da doutrina dos espíritos, temos uma responsabilidade maior no entendimento da data de hoje. É por isso que algumas cartas colocam como dia da saudade, né? Dia do carinho para aqueles que não mais estão fisicamente conosco, arrumam diversos títulos para esse momento, mas invariavelmente a gente desperta no dia de hoje
nos lembrando daqueles que nos antecederam. Hoje de manhã, a Ivana, eu peguei o celular, não foi para ver o WhatsApp, não, eu prometo, não foi não. Foi para botar numa música, que é um louvor da Igreja Batista, que eu gosto muito, o título é Porque Ele Vive. E esse louvor, ele me remete ao quê? É o dia do sepultamento do corpo da minha mãe e do dia do sepultamento do corpo do meu pai, que eu tenho a família do meu pai todinha da Igreja Batista. E um primo meu é cantor na igreja, sabe? Um vozeirão maravilhoso, é uma inveja danada do Carlos Alberto. Mas ele falou assim, Valdinho, posso cantar alguma música aqui para a titia, que foi o sepultamento do corpo da minha mãe? Aí o meu pai falou assim, eu gosto muito do louvor porque ele vive. E meu primo cantou, mas que ele assim, encheu o ambiente daquela vibração da certeza da vida eterna, da vida imortal. Porque é a Jesus que nós nos referimos no dia de hoje, porque, como diz Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, se o Cristo não tivesse ressuscitado, toda a sua doutrina seria vã. Para o povo hebreu, ressuscitar é levantar-se dos mortos. Não é naquela visão romanceada de que Jesus ressuscitou com o seu corpo de carne que ele habitava. Não, sabemos que não é assim. A ciência nos prova que uma vez feito o desligamento do espírito com o corpo se decompõe, porque ele é matéria, ele é perecível. Agora, o espírito, que é a criação de Deus, esse é imortal. Por todas as fases que nós passamos em diversas encarnações, nós tivemos e habitamos inúmeros corpos. E hoje estamos aqui, nessa condição física, desse novo corpo, para continuarmos a nossa trajetória. Mas se eu tiver dúvidas de que Jesus ressurgiu dos mortos após o drama do Gólgota, no terceiro dia, como ele afirmara que aconteceria, se eu tiver dúvida quanto a isso, se ainda no meu íntimo Jesus não continua sendo o Cristo, deixou de ser naquele dia, toda a minha doutrina é vã. Tudo que eu busco professar não faz o menor sentido. Se o Cristo, se Jesus nos apresenta, como diz a carta de João, ele é o mestre do túmulo vazio. É o mestre do túmulo vazio. Então, se eu tenho fé em Jesus, também tenho certeza absoluta que o túmulo que abrigou o corpo de meu pai e de minha mãe está vazio. Porque não está restrito àquele ser que eu amo e que eu busco tratar a minha conduta, conduzir a minha conduta nessa existência, de modo que eu possa, quando chegar a hora de retornar ao plano espiritual, ter a delícia do encontro com a minha mãe e com meu pai. Se eu não tiver isso dentro de mim, se alguém me disser que isso é impossível e me provar dentro do conceito da ciência e da filosofia espírita, dentro do conceito da moral de Jesus Cristo, se me provar isso tudo, então eu deixo de ser espírita. Porque a minha certeza íntima é que Jesus, ele fez o anúncio para toda a humanidade que o túmulo sempre está vazio. Ele não está restrito àquele círculo acanhado de uma caverna onde depositaram o seu corpo depois do drama do Gólgota. Ele veio me mostrar que a sua ressurreição ou a sua materialização após o drama do Gólgota é para testemunhar, como ele fala para Lázaro, quando tira Lázaro do túmulo. O que hoje faço é para testemunhar o poder do Pai que está no céu. Amanhã vós e vossos filhos farão isso e muito mais ainda. Então, essa certeza no meu coração, ela derruba toda e qualquer incredulidade daqueles que caminham comigo. Pode um amigo, um familiar, um amor, falar para mim que não acredita na reencarnação e eu tenho que dar o direito de não acreditar. Mas a minha certeza íntima nada vai abalar. Porque eu entendo que, sendo Deus misericordioso, bom e justo, ele não estipularia que em uma única existência o Evaldo deixasse de ser aquele verme que rasteja para ser um anjo de candura alçando o voo para o espaço sideral. Não haveria condições disso.
Deus, na sua faculdade, no seu amor infinito, ele me dá uma lagarta asquerosa, que muitos não conseguem sequer olhar para ela, se envolver num casulo e daí sair uma linda borboleta. Se pode isso, um verme que rasteja, imagina para um espírito imortal que nem eu. Certa vez eu passando em frente ao cemitério de Irajá, né, onde depositaram o corpo de Luzia também, né? E a minha filha falou assim: ô pai, a vovó está enterrada aqui? Eu falei: graças a Deus não. Graças a Deus não. E o que foi sepultado aqui foi o corpo dela. Mas a essência, a vovó, aquele ser que a gente ama, respeita e tem carinho, esse, minha filha, ó, virou borboleta, está voando pelos jardins da criação do Pai Celestial, ajudando a todos aqueles que necessitarem. Se nós cultivarmos essa certeza no nosso íntimo, eu não estou dizendo que a separação não terá lágrimas e que é errado chorar. Quando Marta mandou os emissários até Jesus, que estava lá às cercanias de Samaria, avisando que Lázaro estava doente e que ele viesse logo, pois havia risco de morte, e da Samaria até Betânia, dava 4 dias de caminhada. E Jesus disse para os emissários: vai, eu vou depois. E quando o mestre chega em Betânia, e Maria fala: ah, Senhor, se aqui tivesses, meu irmão não teria morrido. E Jesus chorou. Está lá no texto evangélico de Lucas. E Jesus chorou. Então o mestre nos dá o direito, diante da morte, do desencarne de um amor, a gente chorar sim. Não tem vergonha disso, não. Não podemos é nos desesperar. E muito menos perguntar, questionar a Deus o porquê disso ou daquilo. Porque Kardec fez isso. Questionou os espíritos, por que Deus permite que o mal se propague na Terra? A resposta dos espíritos: quem é você para questionar os desígnios de Deus? Sabe? Quem sou eu para questionar a Deus que a sua lei magnânima, a sua lei justa, a sua lei de amor e de misericórdia, entendeu que era o momento de minha mãe retornar, do meu pai retornar para a espiritualidade? Mas em nenhum momento eu estou proibido por essa lei de chorar a ausência que eles me fazem. Meu pai, se estivesse na matéria, ele estaria esse ano, no dia 4 de outubro agora, teria completado 102 anos. Aquilo já era ranzinza com 70, imagina com 102, mas eu ia adorar a ranzice dele, sabe? Eu ia adorar. E o dia que ele retornou ao plano espiritual, a única coisa que me caberia fazer é aquele corpo que eu aprendi a beijar, a acalentar, é fazer o quê? Obrigado. Obrigado. E chorei. E a gente tem esse direito. Agora, nós temos que ter o cuidado acentuado é que as minhas lágrimas não se tornem desespero. Por quê? Olívia, sua filha mora fora do Brasil, né? Imagina, os 2 filhos, né? Meu enteado também, filho da Ivana, também mora. Então, a gente entende o que isso representa. Agora, imagina se a Sara vai estudar fora do Brasil. E ela fala assim para você: mãe, eu vou estudar daqui a alguns anos, né? Agora não, tá bom? Não preocupa não. Eu tenho 9, né? Seria maldade isso, né? Bota uns 15 anos para frente. Ela vai estudar fora do Brasil. Ela fala assim: mãe, olha só, eu consegui uma bolsa de 100% numa faculdade de excelência, uma das maiores universidades do planeta, mas tem um detalhe, é regime de internato. Eu não vou ter acesso a telefone, só uma vez por semana. Não, você não vai desencarnar. Calma. Quando passa a primeira semana, e você sabe que aquilo é uma oportunidade para ela deslanchar na vida profissional dela. Sem sombra de dúvida. Tu nunca mais vai comprar danoninho para ela. Olha que maravilha. Mas aí, quando chega no final da primeira semana, que ela consegue ligar para você, como é que você vai falar com ela? Hein, Tati? Não escuta a Rose, não. Presta atenção em mim.
que você vai falar para ela? As perguntas naturais, né? Agora, se você falar assim, filha, mamãe não está aguentando, eu acho que eu vou desencarnar hoje porque eu estou de saudade de você, não aguento mais ficar sem você. Como é que ela ia ficar? É. Isso é a Sara. Essa é a Sara. Essa é a Sara hoje, que ela está falando, e vai ser assim mesmo. Mas quantos filhos se comportariam, Gabriela, né? Quantos filhos se comportariam de uma forma descontrolada diante de uma ligação dessa da mãe, do pai, do irmão que aqui ficaram, e que ele está realizando o sonho dele, morando fora do Brasil, na dificuldade do contato, seja no motivo que for. Será que ele teria capacidade de se concentrar? Oremos. Alex chegou. Não, Alex, vem, senta aqui perto de mim aqui para mim saber que é tu. Tá? Vai para lá? Tá bom. Imagina como que esse filho ou essa filha ficaria diante da intensidade do desespero daquele ser que é a mãe, que ela deixou aqui no Brasil e que sabia que seria a grande oportunidade dessa existência para ela conquistar os seus sonhos, buscar os seus sonhos. Se nós não soubermos nos comportar com os filhos que estão distantes, como eles vão vencer as dificuldades da distância? Agora, imagina você sendo mãe, tendo que fazer uma viagem mais distante e vai ter que deixar os filhos aqui já criados, já crescidinhos, em condições de se manterem. Imagina você, mãe, entrando em desespero porque o seu filho está aqui no desespero porque você partiu. A proposta da doutrina dos espíritos é nesse sentido, é de clarificar as nossas percepções com a certeza absoluta de que a morte não existe. Um dos postulados da doutrina dos espíritos é a pluralidade da existência, as inúmeras oportunidades reencarnatórias que Deus nos favorece, dando-nos a certeza da continuidade da vida espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que ele começa assim: e Jesus, sabendo os fariseus que Jesus calara os saduceus, lembra desse texto? Está assim: sabendo os fariseus que Jesus calara os saduceus, lhe propuseram essa questão. Mas o que Jesus fez que calou os saduceus? Né? Todo curioso, ele tem um princípio da fofoca, ele quer saber o que aconteceu. Então vai estudar, vai ler. E foi o que eu fiz. Eu fui lá no livro de Mateus para ver o que Jesus fez para calar os saduceus. E lá está anotado pelo evangelista o seguinte: essas duas correntes do povo hebreu, os saduceus e os fariseus, eram correntes políticos religiosas, tá? Com uma diferença muito grande. Os saduceus não acreditavam na continuidade da vida espiritual. Morreu, acabou. Muito parecido com a gente, né, Léo? Muito parecido. E os fariseus, eles acreditavam na continuidade da vida, mas não tinha muita noção de como era isso, não. Para eles, tinha aquela situação que está no livro de Moisés, né, que se você foi bom aqui na vida, você ia para a vida espiritual, aonde você teria mel e leite correndo, as feras com as crianças, né? É a maravilha, né? Tinha aquela visão bastante romanceada acerca da vida espiritual. Mas o saduceu não acreditava. Eles eram igual assim a gente, que morreu, acabou, então eu choro mesmo, desespero, né? Não vou acreditar em nada além daquilo que o meu sentido físico possa perceber. E os saduceus, um vira para Jesus e fala assim: mestre, havia uma mulher que casou-se com um homem de uma família bastante numerosa. E esse homem morreu sem que deixasse descendente, ou seja, ele não teve filhos com essa mulher. Manda a lei que ela case com o irmão dele, para que dê
descendentes de filhos para aquele que morreu. Assim era a tradição hebraica. Mas também o segundo irmão morreu. E ela casou com um terceiro, que também morreu. Aí começou a história da viúva negra. Lembra? Né? Aquela mulher que casa com vai matando todo mundo. E acabou que ela casou-se com os 7 filhos daquela família e nenhum deles deixou descendente para o primeiro. No dia do juízo, ou seja, no dia do encontro no plano espiritual que eles não acreditavam, de quem ela será esposa. Porque ela casou com os 7 irmãos, de quem ela será esposa? Aí Jesus dá uma explicação, Alex, que é de deixar a gente, sabe, emocionado. Jesus fala assim: não ouviste o que está escrito, que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos? Então, quem cultua os mortos como mortos, não tem fé em Deus. Não é simples assim? E Jesus falou assim: e não sabeis que no reino, ou na vida espiritual, não se casa nem se dá em casamento. A norma vai se libertar de você. Não? Ela está vendo no YouTube. Tá. Eu já vi aqui que ela entrou. Já viu? Então, se nós não entendermos que Deus é Deus de vivo, que para Deus ninguém morre, não existe finitude, existe a continuidade da vida, como Jesus fala: eu vos trago vida e vida em abundância. Se para o Evaldo, a mãe, o pai, os irmãos, a filha morreu, está enterrada aqui e ali, o Evaldo não tem fé em Deus. Eu tenho o direito de chorar? Repito, tenho todo o direito de chorar. Tem uma música do... Aquele menino canta Mar da Vida. O Alan Filho, ele falando na letra da música Regeneração, ele fala assim: Chico Xavier nos diz que nós, o espírita, tem direito de ficar triste, tem direito de chorar. Mas depois enxuga a lágrima, bota um sorriso no rosto e vai ajudar quem precisa. A melhor forma que eu encontrei de minimizar a saudade dos meus pais, dos meus irmãos, da minha filha, é atender, ajudar a todos aqueles que passaram no meu caminho. Porque eu estou testemunhando assim o meu amor por eles. Que eu não preciso, meu pai está aqui, minha mãe está... Não preciso dessa certeza efêmera da minha vaidade para que eu acredite que meus pais continuam a sua jornada espiritual. Ou eu confio ou não confio, não tem meio termo. Não existe meio termo. A minha confiança ela tem que estar alicerçada em quê? Naquilo que a doutrina espírita me apresenta em relação à filosofia e à ciência. É onde eu vou encontrar as bases necessárias para essa minha coerência de prática de caridade. Porque senão hoje não teríamos realmente finalidade de estarmos aqui. Ou de estarmos aqui no sábado, ou estarmos aqui na semana que vem, no ano que vem, porque se morreu, acabou, nós estamos aqui apenas alisando o fundo da cadeira. Só para isso. Agora, se eu estou aqui com um propósito sincero de o Alex, eu nomear o Alex como meu irmão, no lugar daquele irmão meu que desencarnou e retornou à espiritualidade, cara, eu te amo pra caramba, você agora é meu irmão. E eu vou vivenciar a oportunidade de conviver com essa familiaridade que nós podemos cultivar um com o outro. Uma casa espírita tinha um casal, trabalhadores constantes da casa, por mais de 30 anos, os dois trabalhando direto na casa, com várias atividades, casados há 42 anos. E, em determinado momento, a esposa, passando por dificuldade orgânica, veio a desencarnar. E, lógico, a comunidade da casa foi no velório. E, quando chegou, 2 irmãos lá no velório, o viúvo, ao lado do caixão,
com o rosto triste, com a expressão triste. A lágrima descia, 42 anos de vida em comum, sabe? Às vezes a gente tem um namorado de 3 meses, quando separa, entra em depressão. Imagina você 42 anos casado com aquela criatura, convivendo intimamente com ela, e o irmão estava abatido, choroso. Aí chega 2 irmãos no velório. Que cara é essa? O que a doutrina está fazendo na sua vida? Você sabe que a morte não existe? Como pode estar abatido dessa forma? O irmão fez a caridade do silêncio, Alex. Fez a caridade do silêncio. Nada falou. 2 dias, teve o sepultamento, 2 dias depois ele volta para as atividades da casa espírita, como o Chico falou. Fica triste, chora, mas enxuga a lágrima e vamos trabalhar, né? Quando ele chega na casa espírita, ainda abatido, recente, 3 dias do desencarne da companheira de 42 anos. Quando ele bota o pé, o que o irmão diz? Não acredito. Entendeu nada da doutrina? Olha a tua cara, parece que foi você que morreu. Aí o irmão falou assim: eu só queria um abraço para confortar meu coração. Então, se você não entende a dor do outro, se você não tem alcance para avaliar a dor do outro, pelo amor de Deus, cala a boca. Sabe? Cala a boca. Porque o Chico, uma vez, chegou, sempre tinha bastante gente para falar com o Chico, e naquele dia em particular, tinha 8 ônibus de Goiás, lá para Uberaba, para falar com o Chico. Mais de 400 pessoas na fila, e Chico, uma paciência que eu não consigo entender, a paciência dele. E chegou lá, já 3 horas da manhã, chegou uma senhora, jovem ainda, perto dele, e falou assim: Chico, semana passada, o meu marido pegou nossos 2 filhos, mais a mamãe, e foram passear. Eu não podia, que estava tomando conta de papai, que estava acamado. E eles foram passear. Na volta do passeio, uma carreta desgovernada bateu no carro de frente. O carro do meu marido pegou fogo e desencarnou meu marido, meus 2 filhos e minha mãe. Estou desesperada. O Chico levantou da cadeira, abraçou ela e chorou copiosamente com ela. Tem o que falar, sabe? Não tem palavras capazes de confortar um coração num momento de perda tão grande assim. O Haroldo conta uma história de uma família lá do interior de Minas, que a matriarca estava completando 102 anos. 8 filhos. E todo mundo reunido, aquela festa, a família muito grande, né? E antes de começar o parabéns, veio um dos irmãos para o irmão mais velho e falou assim: Raimundo, Zezinho morreu. Ele: como assim? Zezinho era o irmão mais novo. Estava com 67, 68 anos. Tem que falar para a mamãe. Aí ele falou: não vou falar não. Ele: não, tu é o mais velho, tu já está com mais de 80, é tu que vai falar com a mamãe. Pode ir lá falar que Zezinho morreu. Ele lá, né, assim, como é que ele vai falar para uma mãe que está completando 102 anos que o filho mais novo morreu, desencarnou? Ele chegou para a mãe: olha só uma notícia triste para dar. Zezinho vinha para cá, mas perdeu o controle do carro, bateu numa árvore, Zezinho morreu, mãe. Ela falou assim: eu sabia que esse menino não ia vingar. Desde novinho, ele é tem doentinho, 1 hora isso ia acontecer. E chorou. E chorou. A forma como você vai... Assim, a gente ri, né? Porque não é o nosso filho. E nem nós temos que dar essa notícia para a mamãe. Não é? A forma dela de se precaver da dor, é uma dor lancinante, que é a dor de ver um filho desencarnar, foi a compreensão da fragilidade dele desde bebê. E ele estava só com 67 anos, uma criança. Eu brinco lá em casa, né, amor? A minha sogra fala assim:
Outro dia, o médico queria dar um antibiótico para o Maurício. Maurício é o irmão mais novo da Ivana. Ela não vai assistir, não. Se você falar, eu digo que é mentira. Aí ela fala assim, eu falei assim, mas como assim? O médico tinha que dar um antibiótico? Qual o problema de dar um antibiótico? Ah, num recém-nascido? Maurício está com 53 anos. Hoje, quer dizer, num recém-nascido vai dar antibiótico? Eu falei, sogra, contigo não tem jeito não, porque mãe é assim. Mãe é detalhista. Mãe lembra de detalhes que mais ninguém... Eu não gosto disso. Eu tenho que falar. Eu não gosto disso. É falta de caridade. Sabe? Mas mãe é assim, detalhista. Agora imagina a dor de uma mãe de ver um filho partir. E isso deveria ser suficiente para a gente respeitar e amar. Porque hoje aqui tem muitas mães que já retornaram ao plano espiritual. Mas tem muitos filhos que as mães continuam no plano material. E eles precisam de uma palavra de carinho, uma lembrança de alegria, uma certeza que o amor de Deus é tamanho que não permite que ninguém morra, que ninguém suma, desapareça. O amor de Deus é para que nós renovemos a nossa confiança na imortalidade da alma, como Kardec propõe, um dos quesitos que a doutrina espírita nos esclarece, na certeza de que nós continuaremos a nossa jornada e, se for da vontade de Deus e nosso merecimento, nós nos encontraremos com esses amores. Hoje é um dia de saudade, sim. É um dia de saudade, mas não pode ser um dia de tristeza. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma palestra da Deusa, lá no Leon Denis. E a Deusa falou assim, essa palestra tem 5 anos. A Deusa falou assim, hoje em dia, o feriado de finados é apenas mais um feriado, onde se propõe uma ausência do trabalho, da escola ou das obrigações rotineiras. Mas nós ainda não nos habituamos a lembrar com carinho daqueles que nos antecederam no retorno à pátria espiritual. Nós ainda temos dificuldade, diante do distanciamento daqueles a quem amamos, nós fazemos uma prece sincera, pedindo a Maria de Nazaré, olha pela minha mãe, olha pelo meu pai. Eles têm as suas fragilidades ainda. Retornaram ao plano espiritual, mas com a certeza absoluta de que sozinhos não estão. E como diz a música, né, o louvor, porque ele vive, eu creio no amanhã. Porque se eu não acreditar na continuidade da vida que Jesus provou para a gente, alguns irmãos falam assim, Alex, eu sou igual São Tomé. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Porque Tomé duvidou uma vez e seguiu o mestre até hoje. E nós ainda continuamos a duvidar a cada dia. Ah, se vir um espírito se materializar aqui e for meu pai e minha mãe, eu acredito. Mentira, que tu vai correr. Vai correr. Se a pessoa, para falar ali com o doutor Herman, com o irmão João, já vai com o joelho tocando castanhola, cheio de medo. Imagina se aqui a espiritualidade nos propusesse uma clarividência para vocês olharem, os milhares de espíritos estão aqui. Alguns chorando pelo esquecimento daqueles que ficaram na matéria. Como a página de Emmanuel nos fala. Chorando pelo esquecimento. Porque o amor, ele é, como diz Paulo na carta aos Coríntios, o amor é eterno. Ele não é orgulhoso, vaidoso, prepotente. É um amor que completa a gente na maior extensão dessa palavra possa significar. O nosso objetivo aqui, primeiro, é eu ter certeza que aqueles que eu amo também me amam. E continua a trajetória desse amor nos encaminhando para muitos de nós pelo caminho que leva a portas estreitas. Que a gente chora quando pisa no espinho. A gente chora quando pisa numa pedra pontiaguda. Mas sabemos que o amor que Jesus nos propõe é um amor cheio de vida e cheio de alegria. Eu pedi ao Edu
para colocar uma mensagem que ela vai servir de encerramento da nossa conversa. Mas não vamos colocar o dia de finado como um marco, não. Vamos colocar como sendo uma proposta de renovação do nosso amor, do nosso carinho e do nosso respeito para aqueles que retornaram ao plano espiritual. E nós devemos cultivar esse amor e esse respeito para, quando chegar a nossa vez, também sintam saudades da gente.